sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato. É doentio. É doentio, é completamente doentio. É muito importante a gente falar sobre isso. E eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, pedófilos. Tinha pedófilos consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse para você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam pedófilos, como dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo para suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu, como eu senti uma indignação, tinha um público e falei, simplesmente. Liguei a câmera, na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei e falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, está sendo meio nebuloso, está sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar. Na sua simplicidade, as pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o consumo? Consumo de crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet, porque é muito fácil é muito fácil, o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é um ambiente, todo mundo que está aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, vem com às vezes um assédio, e a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas?